Pai do Senhor, meus amados. Olá, tudo bom? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos saber se nós conhecemos, se nós nos conhecemos e se nós conhecemos Jesus um pouquinho também, né? Se Jesus voltasse hoje, será que a igreja subiria? Vamos ver. Apocalipse 16:15 diz: Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas roupas, para que não andes nu e não se vejam as suas vergonhas. Apocalipse 16:15. Louvado seja o nome do Senhor. E se Jesus Cristo voltasse hoje, para aqueles que não o receberam como o Senhor em seus corações e não o confessaram com suas bocas, é o fim da linha para todos aqueles que negaram Jesus Cristo, que não confessaram. Para os cristãos é a garantia da vida eterna. Mas será que a nossa salvação está garantida? Temos vigiado e guardado nossas roupas para o dia do Senhor? Ele virá como ladrão, sem aviso, sem data marcada. Por isso vigiar é preciso, porque ninguém, nem Jesus Cristo sabe o dia. Somente o Pai sabe o dia que o Filho virá arrebatar a sua igreja. Jesus Cristo virá buscar a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Marcos 13:33. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Marcos 14:38. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Mateus 25:13. Sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5, versículo 8. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrio e vigiai em oração. 1 Pedro 4, versículo 7. Há ainda diversos outros versículos em que Jesus nos adverte a vigiar. E quando ele diz vigiar, não se refere a observar o tempo, os acontecimentos, os sinais, mas a nossa vida. Quando Jesus Cristo fala em vigiar, ele está se referindo à nossa vida, para nos vigiar, para nos purificar constante, porque ninguém sabe o dia nem a hora que ele virá. Nós temos que viver como se fosse aquele dia que ele virá. Na realidade, todo dia Jesus Cristo está voltando, todo instante, para aqueles que estão partindo. Então, nós temos que viver sempre pronto para ser arrebatado, porque nós não sabemos a hora que nós partimos. Então, vigie. Vigie o que você faz, vigie com quem você anda, vigie por onde anda, vigie onde você está, se você é verdadeiramente um cristão. Quando Jesus nos chamou para si, nos chamou para a santidade. Uma pessoa santa é uma pessoa separada para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É diferente das demais. Nós somos capazes de identificar uma pessoa diferente em um grupo, será? Seja pela roupa, pelas características físicas, pelo falar ou agir. Nós cristãos temos o Espírito Santo de Deus em nós. Logo, precisamos ser diferentes das pessoas do mundo. É algo inegociável. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. E precisamos ser parecidos com Deus. É difícil, claro, mas não impossível. É, porém, necessário algo muito importante, conhecer a Deus. Como podemos ser parecidos com Ele se não o conhecemos? Nenhum homem conhece a Deus por completo. A Bíblia nos diz que chegará o dia em que conhecemos por completo, conforme somos conhecidos. Nós conhecemos a Deus conforme nós nos conhecemos. Por completo, conforme nós nos conhecemos.
Por ora, temos a oportunidade de conhecer um pouco do nosso Deus. Como? Pela Bíblia. Conhecer a Bíblia é indispensável, pois na Bíblia descobrimos as qualidades de Deus, suas atitudes, a forma como age, como se relaciona com o homem, o que espera de nós, como reage às nossas ações, o que ele, o que ele, o que ele tem preparado para o seu povo. Tem também informação sobre a natureza, nossas relações com as demais pessoas, trabalho, educação, enfim, tem tudo. A Bíblia tem tudo sobre nós. Um cristão que não conhece a Bíblia não conhece a Deus. Logo, não é cristão. E quando digo conhecer, não é deixar a Bíblia aberta no Salmo 91 ou decorar o Salmo 23 ou João 3,16, outros versículos-chave. É saber quem foram os profetas e como Deus operou através deles. Saber por que Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Saber por que Amon e Moabe era povo amaldiçoado. Conhecer as alianças que Deus firmou com seu povo. Conhecer as premissas e as promessas do Senhor. Acredito que se Jesus voltasse hoje, muitas pessoas que estão na igreja não seriam salvas, apenas por falta de conhecimento. Louvado seja o nome do Senhor. Em Oséias 4:6 diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, porque tu rejeitaste o teu conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste, da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Faltou conhecimento para o povo de Deus. No início do século XVI aconteceu a Reforma Protestante. Até então, somente os padres tinham acesso à palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor, e não ensinava ao povo sobre ela. Eles usavam os textos que desejavam durante a missa em latim, e nem todas as pessoas entendiam. Lutero, ícone da reforma protestante, traduziu a Bíblia para que as pessoas a compreendessem, louvado seja o nome do Senhor. Daí surgiu a Igreja Católica Apostólica Protestante, que é a atual Igreja Evangélica. Essa reforma alterou a forma como as pessoas cultuavam ao Senhor, suas vidas eclesiásticas, seus comportamentos. Todas essas mudanças aconteceram simplesmente porque o povo adquiriu conhecimento. Hoje temos, ao menos em português, Bíblia de todas as versões possíveis, e ainda assim há quem não a conheça. Existem pessoas, tem Bíblia também em inglês, né, na internet, Bíblia em árabe, Bíblia no que você quiser, tem Bíblia. Como é que diz? No idioma que você quiser, você pode adquirir a Bíblia. Existem pessoas que defendem uma nova reforma. Eu acredito que basta ler a Bíblia. Hoje, uma certa pessoa de uma certa doutrina, denominação, ministrou um estudo sobre santidade. Ele começou dizendo que não devemos nos humilhar diante do Senhor. Ele desconhece o texto que diz: humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Já pensou em entrar numa igreja ao invés de reconhecer que não é nada sem Jesus e declarar que você é o cara? É triste, não é? Então, 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejum 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possui. O publicano, porém, estando em pé,
De longe, nem ainda queria levantar aos olhos ao céu, mas se batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu, justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que se humilhar, porque qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e a qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Lucas 18, capítulo 10, versículo 14. Lucas, capítulo 18, versículo 10 a 14. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Existia também um homem, um certo músico um dia, também disse que tem muito trabalho com ovelha. Engraçado, quem tem ovelha é pastor. A ovelha não toma conta de ovelha. É como criança, criança não toma conta de criança. O grande problema é que existe muitas pessoas que como é que eu digo? Não parecem ser pastor, não é verdade? Existe muitas denominações que é como se não tivesse pastor. Tanto faz um irmão sair, fazer e acontecer, ele não está nem aí. Infelizmente é verdade. Então, nesse lá ele falava assim, né? Ele fala, tem pastores que falam muito bem, que se com autoridade, e as pessoas repetem o que ele diz, sempre dizendo amém, amém para tudo, não é verdade? E houve quem tomou como verdade cada uma daquelas palavras, pessoas tomam como verdade. Em certos tempos que existe por aí, onde os pastores diz coisa, disturba, é, desvia a palavra do centro da palavra de Deus. Fala o contrário do que tem na palavra de Deus. Então, meus amados, então eu pergunto, onde está o conhecimento das pessoas? O conhecimento é a palavra de Deus. A palavra de Deus é clara e eficaz. Ela não deixa ninguém sem resposta, entendeu? Você precisa conhecer a palavra de Deus, ler e reler, porque Deus vai lhe mostrar quem Ele é e quem você é. Louvado seja o nome do Senhor. Por que acreditar em uma pessoa e não dar crédito à Bíblia? Se há dificuldade para interpretar, basta pedir ao Espírito Santo de Deus, que nos ajudará a discernir todas as coisas. Não digo que aprendemos tudo sozinho, de forma alguma, mas se não temos conhecimento, não somos capazes de discernir nem entre o certo e o errado, não é verdade? Então, quem não conhece as ordenanças de Deus e nem sabe como ele age, não vai entrar nessa de não se humilhar, vai ficar para trás. Vai ficar para trás. Quem fizer o contrário vai ficar para trás. Outra palavra do músico, não precisamos ter medo de Jesus. Se ele voltar, não significa que vamos virar pó. Então, vou falar aqui um texto de Atos, capítulo 5, versículo 9 a 11, onde o apóstolo Pedro disse: então Pedro lhe disse, por que é que entre vós vos concertaste para tentar o Espírito do Senhor? Ele estava falando para Ananias e Safira, isso aqui, para Ananias e Safira. Para Safira, isso aqui, que Ananias já estava sido morto, já tinha enterrado, porque mentiu ao Espírito Santo de Deus, mentiu ao povo também. Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levaram a ti, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e espirrou, ou seja, morreu. Mas aqui fala espirrou. E entrando os moços, acharam-na morta e a sepultaram junto do seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos que se ouviam naquelas coisas, e em todos os que ouviram aquelas coisas. Atos 5, 9 e 11. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo bem, nosso Deus é misericordioso, glória a Deus, mas somos tão bons assim, tão dignos, que poderemos desse nosso jeito ver a Cristo? Claro que não, né, gente?
Nós só podemos ver a Cristo com o nosso corpo incorruptível. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nossos corpos, claro que não, nossos corpos serão renovados e aí sim podemos ver o Senhor. Nenhum homem nunca viu a Deus, pois não suportaria, morreria na certa, porque a glória de Deus é grandiosa, maravilhosa, é bendita, é soberana. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia nos diz isso, e aí surge uma pessoa lá fora que fala bonita, todo mundo acredita. A Bíblia nos fala isso, né? Então, uma pessoa lá fora prega, detupando a Bíblia, ao contrário do que a Bíblia fala, e as pessoas acreditam, está errado. Está errado. Você tem que acreditar naquilo que a Bíblia fala. Você tem que ler a Bíblia para você acreditar e conhecer a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos dar uma palavrinha. Então vamos dar, a palavra de Deus está à nossa disposição. Então vamos parar de besteira e de ficar ouvindo essas pessoas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Não vamos nos prender a um jugo desigual, porque tem pessoas aí que só estão querendo saber disso aqui, ó, de grana, de dinheiro, entendeu? Vamos parar de besteira, de disse-me-disse e procurar a palavra de Deus. Se você quer ir para o céu, meu irmão, eu te convido a ler a palavra de Deus e acreditar na palavra de Deus, porque lá você vai encontrar tudo que Deus quer de você e Deus vai lhe transformar automaticamente. Deus vai te santificar automaticamente e você vai entender tudo que a palavra de Deus fala. Louvado seja o nome do Senhor. Se por acaso nós morássemos num país comunista, poderíamos nos queixar. Mas se aqui no Brasil, todo mundo lê a Bíblia, só não lê quem não quer. Não é verdade? Lê todos os capítulos, todos os textos, veja os mapas, a lista, a concordância, estude sobre as nossas armas. Estude sobre a nossa arma. Um guerreiro que não sabe usar a sua espada morre. Então, o guerreiro que não sabe, uma pessoa que não conhece a palavra de Deus, ele morre literalmente. Não é verdade? Ele morre. Onde é que eu estou? Ele morre. Então é isso. O guerreiro que ele não sabe ler a palavra de Deus, ele morre. Mas se nós lermos a palavra de Deus e crermos que Jesus Cristo morreu, foi sepultado e Deus ressuscitou dos mortos ao terceiro dia e nos deu a vida para nos dar a vida eterna e subiu ao céu e está à direita do Pai e ele morreu, se doou por nós. Se nós acreditarmos nisso, nós estaremos salvos, porque Deus é amor, mas Ele é justiça também. Então, aquele que confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e confessar Ele diante de Deus e dos homens, você estará salvo. E fizer a vontade daquele que nos enviou, fazer a vontade de Deus. Precisamos fazer a vontade de Deus para nos parecermos mais com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Fazer o bem sem olhar a quem. Orar por Jerusalém e fazer o bem sem olhar a quem. Nunca é demais fazer o bem. Faça o bem sem olhar a quem, sem pensar nas vantagens que vai receber. Faça o bem e esqueça que você fez. Louvado seja o nome do Senhor. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham tirado tenha tirado algo bom desse estudo, que eu acredito foi bem mastigado. Fiquem com Deus e que a paz de Cristo esteja sempre com todos nós, em nome de Jesus. Beijo.